Aí, é sério, Sherlock. Pô, eu vim gravar e você vai ficar aqui. Ó, olha só, gente. Olha só. Como é que grava desse jeito? Como é que grava desse jeito? Como que eu gravo desse jeito? Me conta. Como que eu vou gravar desse jeito? E não é só ele não, tá? Não é só ele não. Aqui, ó. Hulk aqui, Sherlock aqui. Aqui, ó. Então, como que eu gravo? Né? Como que eu gravo desse jeito? Fala pra mim. Como que eu vou gravar? Como que eu vou responder as perguntas? Como que eu vou responder as perguntas? Como que eu vou responder as perguntas? Como que eu vou responder? Sai fora, velho. Deixa eu gravar o vídeo. Deixa eu gravar o vídeo. Vai. Deixa eu gravar o vídeo. Deixa eu gravar o vídeo. Vai. Mete para os dois. Vai, deixa eu gravar o vídeo, caramba. 2000 anos depois. Finalmente a cachorrada aqui se acalmou, então vamos lá, vamos responder mais perguntas. E, gente, as perguntas de hoje, olha, muito boas. Eu nunca imaginei que eu fosse receber esse tipo de pergunta dos meus amigos, mas olha, me surpreenderam. Eu selecionei aqui, ó, e, gente, recebi muitas perguntas, não só de amigo meu, e eu selecionei aqui 3 para o vídeo de hoje, porque eu acho que essas 3 já dão um belo de um vídeo. Vamos começar pela pergunta mais fundamental de todas. Qual o sentido da vida? Cara, essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é excelente. Eu não esperava um tipo de pergunta dessa logo de cara, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá entender o que é o sentido da vida. Pergunta super simples de responder, né? Porque eu acredito que aí nos últimos 3.000 anos da humanidade, milhares de pessoas tentaram responder essa pergunta e nós temos milhares de respostas diferentes. Mas se eu pudesse escolher uma resposta para essa pergunta, ela com certeza seria a resposta que o Morty deu para Summer lá em Rick and Morty, né? O grande filósofo Morty, onde ele disse: ninguém existe por um propósito, ninguém pertence a lugar nenhum e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Tirando essa resposta extremamente niilista do Morty aí, que reflete muito bem o que ele estava vivendo naquele momento da série, e respondendo agora de uma maneira séria, sentido da vida, para mim, Bruno, é algo muito individual, tá? Então, a minha resposta para o sentido da vida é a seguinte: o sentido é você quem faz. A vida só tem sentido para você se você estiver satisfeito com as coisas que estão acontecendo nela. Então, se você está feliz com o desfecho da tua vida, para onde você está levando a tua vida, então a sua vida tem sentido para você e está tudo certo. Agora, se você está fazendo as coisas, se você está se levantando todos os dias e está tentando achar um sentido e não consegue achar sentido nenhum, então talvez você precise rever os seus conceitos, olhar para a sua vida e entender se você está realmente se dedicando para você mesmo, se você não está vivendo a vida dos outros, entre outras coisas, entende? A vida, ela não tem que ter sentido, né? Eu trouxe aqui para começar a resposta do Morty lá na série, porque eu acho que tem muita verdade, né? Ninguém existe por um propósito, e eu concordo um pouco com isso, sabe? Nós somos bactérias, praticamente, dado o tamanho diminuto que nós temos, em cima de um grãozinho de poeira flutuando do lado de uma estrela relativamente pequena, numa galáxia média, num mar de galáxias quase infinito. Então, nós somos praticamente insignificantes. Então, quem tem que dar o sentido para a nossa existência somos nós. Se você quer que a sua vida tenha um sentido, você tem que achar o seu sentido. Se você não acha que a sua vida tem um sentido, então tá certo, você só está ocupando espaço nesse mundo e tá tudo bem também, entende? Por quê? Se você acha que esse é o seu sentido, tá tudo ótimo, ninguém tem nada a ver com isso. E a segunda pergunta também é uma pergunta muito boa, tá, gente? O que você acha de tudo hoje ser visto como doença? Ele está falando da banalização dos diagnósticos. Hoje em dia todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo, todo mundo ostenta um CID aí como se fosse as melhores coisas do mundo ou que fosse responder todas as perguntas. E vamos lá, essa pergunta ela é um tanto complexa. Por quê?
porque ela tem múltiplas respostas, mas eu vou tentar começar aqui pelo lado mais simples, tá? Basicamente, o que que acontece? Hoje nós temos um acesso muito facilitado a termos médicos e da psicologia. Então, atualmente você vai e joga num chatbot aí da vida, aí, numa inteligência artificial, ou joga até no próprio Google e você tem uma lista completa de sintomas que você possa estar sentindo. E na verdade, se você descrever aquilo que você está sentindo, você sai até com um diagnóstico, né, de uma inteligência artificial qualquer aí que você faça perguntas. E isso é muito preocupante, porque você passa para a pessoa a responsabilidade de analisar e principalmente você passa também para uma inteligência artificial a responsabilidade de analisar aquilo que você tem e fechar um diagnóstico. Então, o que que acontece é que as pessoas com esse acesso, com essa informação, elas acabam somatizando aquilo que sentem, tá? Eu vou explicar o que é somatizar daqui a pouco, mas basicamente elas acabam criando mais sintomas para aquilo que sentem. E, gente, não é de hoje que nós somatizamos. Para você entender bem, somatização é quando eu falo uma lista de sintomas para você e falo que você possa ter esses sintomas. Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples aqui. Você está sentindo uma dor, vai tomar um remédio. E daí você lê a bula do remédio e está falando lá, contraindicações. Esse remédio, algumas pessoas podem apresentar isso, isso e aquilo. Sei lá, boca seca e dor de barriga. Daí só pelo fato de você ter lido aquilo, você apresenta a boca seca e a dor de barriga. Às vezes, se você não tivesse lido a bula, você não teria efeito colateral nenhum. Mas só pelo fato de você ter lido, o seu corpo produz esses sintomas. Então, somatização é quando você descobre algo e você somatiza, você cria aquilo dentro de você. Então, só para ficar assim, para ilustrar um pouco melhor, que eu acho que eu estou me enrolando um pouco nessa resposta, mas vamos lá. Quando eu estava fazendo as aulas de psicodiagnóstico na faculdade, a professora começava a explicar as doenças Quando eu estava fazendo as aulas de Oh, meu Deus do céu, caramba! Quando eu estava fazendo as aulas de psicodiagnóstico na faculdade, a professora começava a explicar lá as doenças que nós podemos encontrar no consultório. E daí ela explicava, esse daqui é neurose. E eu falava, nossa, eu acho que eu tenho um pouquinho disso. E daí ela falava, esse aqui é a psicose. Eu explicava lá a psicose. Eu falava, caramba, eu acho que eu tenho um pouquinho disso aí também. E daí, esse aqui é o transtorno X, esse daqui é o transtorno Y. Daí eu saía da aula arrasado, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu tenho um pouquinho de tudo, cara. Por quê? Porque muitas das coisas que nós vivemos, várias coisas que nós passamos na nossa vida, eles apresentam alguma coisa que vai ser encaixada dentro de algum tipo de sintoma, de algum tipo de transtorno. Entende? Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas têm uma certa dificuldade, sei lá, de aprendizado, e delas jogam lá no Google, dificuldade de aprendizado, o que eu tenho? Daí aparece, sei lá, tem TDAH, tem dislexia, tem isso, tem aquilo. Daí a pessoa já olha e fala, poxa, isso faz muito sentido, eu tenho isso. Por quê? Eu não simplesmente sou preguiçoso para estudar, ou passei tempo demais no celular e meu cérebro ficou preguiçoso. Não, é muito mais fácil falar, não, eu tenho um diagnóstico aqui, eu tenho um TDAH, e por causa disso eu tenho dificuldade para aprender. Não é se eu me concentrar e me dedicar para o estudo, eu vou começar a aprender melhor. Não, é mais fácil botar a culpa numa doença. Então, visto que essa facilidade para achar um diagnóstico online e também que você tem mais acesso a esse tipo de coisa, além da somatização, porque a partir do momento que você fecha um diagnóstico online ali das coisas que você sente, o seu corpo começa, dentro daquele rótulo que você criou, a também produzir sintomas. E isso causa um outro problema, né? Tem vários problemas, como eu falei, isso é um problema multicamadas, né? Que é o quê? Se você está somatizando aquele problema e chega num profissional, você vai apresentar todos aqueles sintomas, o profissional vai olhar e falar assim, é bem provável que exista. Por isso que é tão importante um profissional fazer um bom diagnóstico da pessoa. Por exemplo, eu levo pelo menos 2 meses para fechar um diagnóstico de um cliente, né? Vou lá, vou explorar, vou fazer perguntas para ver se existem contradições. Mas também existem profissionais ruins, né? Profissionais que ali com meia hora, 50 minutos de sessão, o cara já te dá um CID, já te dá uma receita e você já sai dali direto para uma farmácia para comprar o seu primeiro tarja preta. Então, tudo isso contribui para esse
mal que nós estamos vivendo hoje, da banalização dos diagnósticos, da superpopulação de pessoas transtornadas que existe. E eu acho que não é um problema que vai acabar tão cedo, porque tem ficado cada vez pior, né? Com a evolução das inteligências artificiais aí, e também com a qualidade dos profissionais diminuindo, tem ficado cada vez pior. Então, infelizmente, é um problema que talvez a gente veja até piorando nos próximos anos. Mas fazer o quê? Tomara, eu espero que melhore. E agora, vamos para a última pergunta, que eu acho bem legal, que é: de onde o povo tira tantas teorias malucas sobre animes e séries? Isso daqui é muito legal, essa pergunta foi muito interessante, por quê? Cara, teorias e séries são muito engraçadas, são muito boas. Tem algumas teorias que são até melhores do que o desfecho que o próprio autor dá para a série. Eu acho isso, incrível. Agora, a razão pela qual existem tantas teorias é porque o ser humano detesta lacunas, entende? E muitas séries, muitos animes, muita novela, ela não tem tempo de explorar todos os personagens, ela não tem tempo de explorar todas as coisas que foram criadas ali dentro daquele miniverso da novela. Então, o que acontece é que muitas perguntas ficam sem respostas. E daí, os conspiradores de plantão, as pessoas que adoram criar teorias, já olham para aquilo e falam: não, mas se aquele personagem ia para lá fazer tal coisa, talvez ele tenha feito isso e aquilo. Por quê? É hiper divertido fazer isso, eu acredito que deva ser assim, uma coisa muito legal. E 2, como eu te falei, existe a necessidade de entender os porquês. Isso é uma coisa humana, isso existe desde o início dos tempos. Desde que o primeiro homem viu um raio caindo do céu e tentou entender o que é aquilo, existe uma teoria das coisas, entende? Tá lá, o primeiro homem das cavernas olha para o céu e cai aquele raio, aquele negócio luminoso caindo no meio de uma árvore, tacando fogo e tal. E ele falou assim: caramba, o que será isso? Será um ser ultrapoderoso acima das nuvens com raiva? Ou será a ira dos céus recaindo sobre a gente? Será uma magia? Será isso? Será aquilo? Então nós gostamos de achar respostas para as coisas e por isso existem tantas teorias, né? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Gente, e aí, tá gostando desse formato de vídeo? Se estiver gostando, aproveita, já apoia o canal aí, se inscrevendo, deixando o seu like e também não deixando de assistir o próximo vídeo que eu tô deixando aqui do lado para você ver agora logo na sequência. E também, tá? Mande perguntas aqui nos comentários, as suas perguntas vão ajudar a compor os próximos vídeos, pode ser qualquer pergunta, aqui nós vamos falar sobre qualquer coisa, tá joia? Então é isso, um forte abraço e nos vemos nesse vídeo aqui, ó. Tchau, tchau!